Graça e paz, amados irmãos, você que me assiste através do YouTube, que Deus venha derramar graças sem medida sobre a vida de cada um. Hoje nós iremos iniciar um estudo que será dividido em duas partes, que trata sobre o batismo com o Espírito Santo. Este assunto ele é de extrema importância para a igreja, principalmente porque entre as denominações chamadas evangélicas, existe uma grande dificuldade com relação a este tema. Então, este tema é importante nós entendermos qual é a visão reformada, bíblica reformada sobre este assunto. Então, nós hoje, nessa primeira parte, falando sobre o batismo com o Espírito Santo, nós vamos ver o ensino bíblico sobre batismo com o Espírito Santo. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias, lá no livro de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Eu irei ler dos versículos 12 até o 31, este é o nosso texto base para o estudo de hoje. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículos 13 até o 31. Assim diz a palavra do Senhor: Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, a Tua palavra foi lida. Ela por si só é mais do que suficiente para mudar e transformar aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas, Pai. Rogamos que o Teu Santo Espírito venha trazer a interpretação correta da Tua palavra aos nossos corações e que possamos compreender de fato a Tua palavra e colocá-la em prática em nossas vidas. Trabalhe em nossos corações, é o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqui enfatizar o versículo de número 13 desse texto que foi lido, nosso texto base, ele diz: Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Esse texto ele é muito importante para a compreensão desse tema
que é o batismo com o Espírito Santo. Então, há algumas perguntas para a compreensão até desse texto. Qual é a união promovida pelo Espírito entre o crente e Cristo? Qual que é essa união? A resposta é que o Espírito tornou o crente membro do corpo espiritual de Cristo, a igreja. Nós vimos aqui, ele, por exemplo, ele inicia falando, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. E aí ele fala sobre o quê? Sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então essa união promovida pelo Espírito entre o crente e Cristo é inserir o crente no corpo de Cristo. É isso que esse batismo do Espírito Santo ele faz. O que quer dizer a expressão aí, um só batismo? Que nem diz aqui o versículo de número 13, pois em um só Espírito. Aqui ele está falando o quê? É o batismo com o Espírito Santo. Como se dá esse batismo? Esse batismo ele se dá com a união no grupo. Esse grupo seria a igreja. Então, através do batismo, o crente ele é inserido. A partir do momento em que ele crê em Cristo Jesus como Salvador, ele é inserido na igreja. E a igreja, quando ele está falando aqui, não quer dizer a igreja Betel. Ele está falando a igreja é o corpo de Cristo. A igreja Betel faz parte do corpo de Cristo, mas ele não está simplesmente dizendo que é na igreja Betel, ou na igreja onde outras pessoas frequentam. Ele está falando do corpo de Cristo. A igreja, aqui que podemos compreender, é a igreja invisível, que é aquela que contém todos os crentes que confessam Cristo Jesus como Salvador de sua vida. Então, o que significa então esse fato acontecido com os gentios? Aqui ele está falando para quem? Para os Corinto, os de Corinto, e eles são os gentios. Então, o que significa esse fato aqui acontecido? Que ele está falando sobre o batismo, né? O batismo, e ele ainda fala, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A ideia aqui é de todo tipo de gente, todo tipo de gente. Então ele não está falando especificamente a um grupo, como se fosse um grupo seleto, que é a conotação, por exemplo, que tínhamos do Antigo Testamento. O povo de Deus no Antigo Testamento dá a ideia de que era Israel. Hoje esse povo de Deus é o Israel espiritual. O Israel espiritual. E o Israel espiritual é feito por quem? Por brasileiro, por argentino, por americano, por israelense também, aqueles que confessam Cristo como Salvador da sua vida. Então, não é como diz de uma nação, mas é de um povo, o povo de Deus. Significa que a experiência do batismo do Espírito Santo é vivida por todos os que têm Jesus no coração. Ela não é restrita a uma determinada igreja ou denominação. Muitas denominações enfatizam muito essa questão do batismo do Espírito Santo. E a questão do batismo do Espírito Santo não é algo somente deles. Existem, por exemplo, algumas igrejas que entendem até que não existe o batismo com o Espírito Santo. Por isso que é importante nós estudarmos. A questão, muitos entendem que isso é algo específico vamos dizer, dos pentecostais, por exemplo, que falam muito sobre essa questão do batismo do Espírito Santo. Outros já dizem que não existe, mas nós vamos ver hoje, através da própria palavra de Deus, que existe. Existe a questão do batismo com o Espírito Santo. Então, não é restrita. Ela existe, mas não é restrita a um determinado grupo de pessoas de uma denominação, mas isto é algo que é próprio de todos os crentes que têm Cristo como Salvador da sua vida, seja ele qual denominação for, seja ele de qual nação ele estiver. Tendo Cristo como Salvador da sua vida, ele é batizado pelo Espírito Santo. Então, como podemos reconhecer a pessoa que foi batizada com o Espírito Santo? Algo que nós devemos pensar aqui também não é a questão de você sair julgando as pessoas. Você sair olhando para o seu irmão e falar assim, olha, eu vou ver aqui se ele realmente foi batizado pelo Espírito Santo. Mas, de certa forma,
a igreja ela precisa fazer alguns julgamentos. Em que sentido? Por exemplo, o conselho da igreja, quando ele vai avaliar um candidato do catecúmenos, por exemplo, ele faz perguntas visando o quê? Saber se ele foi batizado com o Espírito Santo. Porque se ele não der prova de que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele não é recebido na igreja. Ele não professa a sua fé. Outra coisa, a igreja, por exemplo, ela elege oficiais. A igreja precisa discernir se aquele oficial, ele tem um batismo com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo significa o quê? Que ele de fato é crente. Que ele de fato é crente em Cristo Jesus. Então nós precisamos discernir, sim, não no sentido de sair julgando uns aos outros, mas em determinados momentos é importante nós fazermos esse discernimento. Afinal, nós vamos eleger, por exemplo, um oficial que não seja crente? Nós vamos, por exemplo, professar a fé de alguém na igreja que não seja crente? Nós não faremos isso. Então, é importante nós fazermos essa análise. E algo assim que a pergunta aí retórica para você refletir com você mesmo. Você ou vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Já foram batizados? Muitos podem ter essa dúvida, mas são batizados com o Espírito Santo todos aqueles que creem em Jesus como Salvador da sua vida. O batismo com o Espírito Santo pode ser perdido e a pessoa rebatizada? Não, ele não pode. Por que ele não pode? Porque a partir do momento em que ele é feito nova criatura, a partir do momento em que ele tem Cristo como Salvador da sua vida, ele não perde isso. Ele não perde Cristo como Salvador da sua vida. Pode ser até que através do pecado ele esfrie o Espírito Santo, ele entristeça o Espírito Santo dentro de si, mas a partir do momento que ele é batizado, ele se torna morada do Espírito Santo. E uma vez morada do Espírito Santo, sempre será morada do Espírito Santo. Você não deixará de ser morada do Espírito Santo pelo fato de cometer, por exemplo, algum pecado. É lógico que aquele que tem o Espírito Santo morando dentro de si não vai viver no pecado. Ele não vai viver para o pecado. Ele não vai ter deleite no pecado. Quem tem Cristo Jesus no seu coração, o pecado também é algo asqueroso para ele. Por quê? Entristece o coração de Deus. Deus, ele é um Deus santo. Então, quem tem Cristo como Salvador da sua vida e foi batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo faz morada no seu coração. Ele não se alegra com seus pecados. Ele comete, mas ele se arrepende e ele confessa e ele é perdoado. Ele é perdoado. Então, o crente verdadeiro que tem Cristo como Salvador da sua vida, ele não perde o seu batismo. Ele não necessita batizar pelo Espírito novamente. Uma vez que o Espírito fez dele morada, ali será morada até o fim da sua vida. E como eu disse, esse assunto é um assunto polêmico, porque, por exemplo, várias denominações eles entendem de forma diferente a respeito do batismo com o Espírito Santo. Principalmente compreendendo que a questão do batismo do Espírito Santo era como se fosse uma segunda bênção. Muitos têm isso. Era como que se você tivesse Cristo Jesus como Salvador da sua vida, mas você precisasse de uma bênção maior, de uma capacidade maior para você exercer alguma atividade para Deus. Por exemplo, o pastorado. Por exemplo, questão do presbiterato. Ou você ser obreiro. Muitos entendem que para você fazer alguma coisa para Deus, você precisa aguardar esse outro evento, um segundo evento além da conversão, que a ideia é de uma capacitação extra. Isso, na verdade, irmãos, é a questão de você entender a questão dos seus dons. A partir do momento que você é feito nova criatura, Deus também concede dons a cada um de nós. Todo aquele que tem Cristo como Salvador da sua vida também tem dons. E cabe descobrir esse dom, desenvolver esse dom. Buscar no próprio Espírito Santo
forças para desenvolvê-lo da melhor forma possível, mas não uma capacidade externa, como se fosse algo, um próximo evento. Então existe essa dificuldade. Você não encontra na palavra de Deus respaldo para algo na nossa atualidade. Você vai ver algumas exceções até em Atos dos Apóstolos ocorrendo, mas são coisas pontuais e específicas. Essas exceções nós iremos estudar, se Deus quiser, na quarta-feira que vem. Mas são exceções, não é algo para hoje, era algo para a época. Tinha o seu propósito foi cumprido. Então, o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, mas ele é feito naqueles que confessam Cristo como Salvador. Então, se você crê em Cristo, você foi batizado, foi concedido dons, cabe você a desenvolver, não esperar uma segunda bênção. Todos os evangélicos também, de uma forma geral, apesar que existem ainda alguns que até acham que não, alguns entendem que são batizados com o Espírito Santo, a grande maioria. São algumas exceções que acham que não existe a questão do batismo com o Espírito Santo. Mas qual é essa diferença? Essa diferença está relacionada a essa questão do entendimento de que aquilo aquilo que ocorreu em Atos dos Apóstolos, elas ocorreram para determinados fins e para aquela época. Isso não é algo que aconteceu no decorrer da história da igreja. Ela tinha um propósito e ela cumpriu o seu propósito ali em Atos dos Apóstolos. Então, isso não é para a questão da igreja posterior. Então, aqui, em primeiro lugar, vamos tratar sobre o ensino bíblico, sobre o batismo com o Espírito Santo. Aqui em 1 Coríntios 12, como nós lemos aí, versículo 12 e 13, esse texto aí ele está na NVI. A NVI é uma linguagem um pouco mais atual do que a ARA, né? Ele diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então não foi de espíritos, mas de um único Espírito. E todos nós aqui, o grande ensinamento bíblico aqui a respeito do batismo com o Espírito Santo, nós vemos aqui no versículo de número 13. Existem outros textos, mas a ideia não é a gente esgotar todos os textos bíblicos a respeito, até porque teríamos aí que ter vários estudos a respeito se fôssemos esgotar todos os textos que tratam sobre isso. Então, o batismo do Espírito Santo, ele é confundido em muitas denominações como uma segunda bênção ao crente, como que se fosse uma plenitude do Espírito Santo. E nós não enxergamos isso na Bíblia. Nós não enxergamos isso durante a história da igreja. Durante a história da igreja. Você não vê. Muitos têm confundido que a questão da evidência do batismo com o Espírito Santo, por exemplo, é o falar em línguas. Isso era algo que nós vemos lá em Atos dos Apóstolos. Por exemplo, na descida no Pentecostes, eles falaram em línguas. Mas quando eles falam em línguas, eles estão falando em idiomas. Ali são 13 idiomas que são falados. E muitos entendem que o selo ali do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Mas o falar em línguas seria como um dom concedido a alguém, e não como algo que de fato evidenciasse isso. Irmãos, nós devemos entender que Atos dos Apóstolos, assim como vamos ver alguns textos posteriormente, eles têm realmente algumas exceções com relação a isso, mas eles cumpriram ali o seu propósito. O batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção. Se você tem Cristo Jesus como Salvador da sua vida, você não precisa esperar uma segunda bênção. Você não precisa esperar uma capacitação diferente, ou você falar em línguas para que você venha a trabalhar para o Senhor, venha a fazer algo.
O Espírito Santo ele vai concedendo capacidade de acordo também com que nós vamos buscando Ele. Nós também temos responsabilidades a respeito do desenvolvimento dos nossos dons. Deus ele diz que vai nos dar, Cristo Jesus ele diz que ia dar a plenitude do Espírito para nós. Cabe, Deus ele é o responsável final por isso, sim. Ele é o responsável final por isso. Mas nós também cooperamos com isso. Nós trabalhamos com Deus a respeito desse desenvolvimento do nosso próprio dom. Então, exercer o dom não é algo que você precisa um evento acontecer em sua vida. Como que você até falar em línguas para que mostre que você, a partir daquele momento, você está sendo capacitado. Você não encontra na Bíblia com relação a essa continuidade fora Atos dos Apóstolos. Você não vê como algo externo, o batismo do Espírito Santo sendo depois, por exemplo, da conversão. Podemos dividir essas passagens, as passagens que falam sobre batismo do Espírito Santo, pelo menos em três grupos distintos. O primeiro grupo, ele trata o batismo com o Espírito Santo, aqui na palavra do Senhor, como um acontecimento que iria vir no futuro. Ele trata principalmente sobre quem? Sobre João Batista e Cristo Jesus. Por quê? Porque no período em que João Batista estava pregando o Evangelho, pregando ali arrependimento, batizando, batismo de arrependimento, e também quando Cristo esteve ministrando, anunciando o reino que havia chegado, o Espírito Santo ainda não havia descido como Consolador. O Espírito Santo ele vem a descer depois que Cristo ele sobe aos céus, quando ele é assunto aos céus. Então, na Bíblia nós encontramos principalmente ali nos evangelhos, tanto João Batista quanto Jesus ele falando sobre algo que iria vir. E ele diz: eu os batizo com água para arrependimento. João Batista está dizendo. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui, irmãos, cabe também tratarmos sobre essa questão do Espírito Santo e com fogo, porque muitos têm uma ideia errônea a respeito dessa, principalmente desse trechinho que fala, ele os batizará, está falando de Jesus. Quem que é ele? Ele é Jesus. João Batista falando de Jesus. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, João Batista ele está falando para várias pessoas. Ele não está falando simplesmente para aqueles que tinham sido batizados com o batismo de arrependimento. Mas muitos afluíam até ele, nem todos se arrependiam e eram batizados por João Batista. Então ali, João Batista estava falando para pessoas que creram na sua pregação e para pessoas que também não creram na sua pregação. Se nós olharmos ali o texto de Mateus, o versículo anterior, que vale a pena nós até lermos aqui, por exemplo, ele diz no versículo 10, que faz parte do contexto aqui, ele diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isso daqui nos ajuda a interpretação também desse texto. Por quê? Porque quando Jesus ele vem e ele prega a palavra de Deus, havia conversões e havia incredulidade. Havia conversões e havia incredulidade. Quando ele fala que ele batizaria com o Espírito Santo, ele está dizendo da conversão. Ele está falando com relação à conversão das pessoas que iriam crer nele. Mas quando ele fala sobre o fogo, a ideia da palavra de Deus sobre fogo, ela tem duas conotações. Uma é de purificação e a outra é de condenação. Augusto Nicodemos, inclusive, ele cita que a ideia aqui sobre fogo é a questão de condenação, não de purificação. Por quê? Porque quando há a pregação da palavra de Deus, podem acontecer duas coisas. E quando você prega, é normal isso acontecer. Você vê pessoas crendo
e pessoas não crendo. A palavra de Deus, por exemplo, Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Ele diz perfume de morte, perfume de vida para os que creem, perfume de morte para os que não creem. Somos bom perfume de Cristo. Então, quando Cristo ele está falando, quando ele está falando aqui, João Batista, que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, a ideia é que a pregação dele iria tanto dar vida para aqueles que crescem, como ele iria condenar aqueles que não crescem nele. Então, a ideia de batismo, muitos dizem, eu quero ser batizado com fogo. Cuidado, porque batismo com fogo aqui, a ideia é de condenação. A ideia aqui não é de você ser avivado. A ideia aqui não é de você ser cheio. Mas a ideia aqui tem a ver com descrença. Ser batizado com fogo, na conotação desse texto aqui, é você ser um descrente. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é para aqueles que creem. O batismo aqui com fogo é para a condenação dos incrédulos. Essa, então, é essa ideia. E aqui é uma ideia também futura, que ele diz, ele os batizará. Seria algo que iria acontecer no futuro, até porque João Batista, Jesus aqui ainda não tinha iniciado o seu ministério ainda, seu ministério terreno. Em Marcos, capítulo de número 1, versículo 7 até 8, ele diz assim, e esta era a sua mensagem, a mensagem também de João Batista, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno, nem de curvar-me e desamarrar as correias da sua sandália. Eu os batizo com água, ele os batizará com o Espírito Santo. Essa já é a questão de Marcos, falando a respeito daquilo que João Batista havia declarado. E em João, capítulo de número 1, versículo de número 33, João Batista, ele fala, eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, quem enviou João Batista, que era o próprio Deus, Yahvé. O próprio Deus tinha enviado João Batista para batizar com água. Então, o próprio Deus que estava dizendo isso para ele. Ele está testificando de algo que Deus havia dito para ele. E o que Deus disse para ele? Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, aqui é o próprio Cristo. Então, é algo que João Batista ele testificou. Ele viu no batismo de Jesus, ali o Espírito Santo descendo como pomba, pousando sobre Cristo e permanecendo. Então, aqui, nesse testemunho de João Batista a respeito de Cristo, ele diz, então, que Jesus era aquele que Deus tinha falado para ele, que seria aquele que iria batizar com o Espírito Santo. Em Atos também, capítulo de número 1, versículo 4 a 5, ele diz, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então aqui Jesus já está falando aos seus discípulos de algo que viria, E acaba vindo quando? No Pentecostes. Então Jesus ele fala para que eles não saíssem de Jerusalém, mas eles esperassem a promessa da vinda do Espírito Santo. E isso ocorre ali em Pentecostes. Eles então aguardam em Jerusalém, ocorre o Pentecostes e ali eles são batizados com o Espírito Santo. E em segundo lugar aqui, a respeito dessa, ele fala que o batismo do Espírito Santo como cumprimento das promessas de João Batista e de Jesus, além de ser como algo futuro, ter essa conotação futura, também os textos bíblicos que tratam sobre essa questão do batismo do Espírito Santo, eles falam como um cumprimento das promessas de João Batista e de Jesus. Atos 11,
Versículo de número 15 até o 17, ele diz assim: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. O 16, que enfatiza a questão do cumprimento. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Aqui o apóstolo Pedro está sendo questionado. Está sendo questionado pelos judeus. Olha, como que você esteve junto lá no caso com Cornélio, né? Como que você esteve lá com os gentios? E aí ele explica. O versículo de número 17, principalmente, ele está explicando isso. Mas, para a questão que nós estamos vendo aqui sobre um cumprimento, é o versículo de número 16. Então me lembrei, aqui Pedro falando, eu me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E então ele faz essa relação, da mesma forma em que nós fomos também os gentios. Também os gentios. Pedro, ele reconhecendo que a promessa tinha sido cumprida ali em Pentecostes. O Espírito Santo havia descido. E também com relação ao batismo do Espírito Santo como uma experiência mais ampla de todos os crentes. Aqui em Atos 1, mesmo texto, né? Só que aqui são ênfases diferentes. Por exemplo, a ênfase com relação à questão do cumprimento daquilo que havia sido anunciado por João Batista e por Jesus é o versículo 16. Mas como uma experiência aí mais ampla, ele tem a ver com o versículo 15 e o versículo 17. Diz assim: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Cumpria aqui o seu propósito. E qual que era o principal propósito ali? O principal propósito era mostrar para os discípulos que os gentios também receberiam o Espírito Santo. O propósito era mostrar que não era só os judeus que iriam receber o Espírito Santo. Tanto que havia essa dúvida em muitos crentes da época, que eles questionaram com Pedro: por que você foi lá se reunir com os gentios? Eles questionaram, porque era algo muito ruim na visão dos judeus eles sentarem, por exemplo, à mesa com o gentio. Para eles era algo quase que abominável fazer isso. Então a ideia aqui é o quê? É mostrar que os gentios também são chamados para Cristo. Também os gentios, aqueles gentios que creem em Cristo como Salvador, também fazem parte do corpo de Cristo. Não são só os judeus. Aqui então está mostrando essa diferença com relação à questão da nação de Israel para o Israel espiritual. Essa exceção aqui que aconteceu, por exemplo, lá com Cornélio, tem a ver principalmente com a questão do cumprimento do ID. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, começando Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas se você só vai anunciar, a ideia é anunciar e haver conversões. Não é você só sair para anunciar juízo. Se a ideia era que só os judeus eles iriam se converter a Cristo, então você só iria sair para pregar juízo. Não, pregar vida também. Então aqui a ideia é mostrar que também os gentios eles também eram chamados para o corpo de Cristo, eram chamados para a igreja, fazer parte como membro da igreja invisível de Cristo. Invisível é no sentido de toda a igreja, na sua totalidade dos salvos, fazer parte dessa igreja invisível. E aí ele diz ainda, 17, se pois Deus lhe deu o mesmo dom, ele está falando o mesmo dom aqui, está falando que os gentios receberam o mesmo dom que nós, lá no Pentecostes. Quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar em opor-me a Deus, no sentido de nem ir lá, sendo que o próprio Deus, em visão, fala para ele ir e pregar o Evangelho ali para Cornélio e todos.
que estavam lá. Esta experiência mais ampla nos reporta, então, a essas exceções que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, que podemos encontrar nesses textos de Atos dos Apóstolos. Então, amados, são exceções que ocorrem ali. Não é algo que perpetuou durante a história da igreja, não é algo que perpetuou, por exemplo, no decorrer do ministério de Paulo, por exemplo, no ministério dos apóstolos. Não é algo que perpetuou, como que se fosse uma segunda bênção. O grande problema é a falta do entendimento de que essas exceções que ocorrem, pelo menos são 5 exceções que ocorrem dentro do livro de Atos dos Apóstolos, ela seria algo contemporâneo para nós. O grande problema da interpretação bíblica é extrair isso como algo que é para nós hoje, como que se fosse algo que ocorre hoje, e não como algo que cumpriria os seus propósitos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as intenções de Deus na expansão do Evangelho, que iria ocorrer através dos apóstolos, dando continuidade ao ministério de Cristo. Então, encerrando aqui essa nossa primeiro estudo sobre batismo com o Espírito Santo, nós vimos que o batismo com o Espírito Santo é uma realidade bíblica. Ele é uma realidade bíblica. Se alguém perguntar para você assim, você crê que existe batismo com o Espírito Santo? Você pode falar, creio que existe batismo com o Espírito Santo. É bíblico o batismo com o Espírito Santo. Vimos que através do batismo com o Espírito Santo, nós somos inseridos no corpo de Cristo. Através desse batismo que ocorre na nossa conversão, nós somos inseridos no corpo de Cristo. Passamos a fazer parte da igreja invisível, da invisível de Cristo. Vimos que é vivida por todos os crentes em Cristo. Não há exceção. Todo crente ele é batizado com o Espírito Santo. Nós vimos isso. Não é aquele, eu sou crente, mas ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Não existe isso. Todo crente ele é batizado com o Espírito Santo. Vimos também que as passagens sobre o batismo com o Espírito Santo podem ser divididas em 3 grupos. O primeiro como acontecimentos futuros, que era a pregação ali de João Batista e de Jesus, como cumprimento também das promessas, tanto que Pedro ele fala sobre isso, e outros também, que é o cumprimento da promessa de João Batista e de Jesus, que eles anunciaram ali nos evangelhos, e como uma experiência mais ampla. E no caso da experiência mais ampla, ela entra na questão das exceções. Estas exceções, então, nós veremos no próximo estudo sobre este assunto. Se algum irmão tiver, e inclusive, agora que eu lembrei aqui de um livro também que eu coloquei, que eu recomendo aos irmãos, que quiserem aprofundar até um pouco mais nesse estudo, é o livro do Augusto Nicodemos, Cheios do Espírito. É um livro pequeno até, tem em torno de 80 páginas. De repente, aí numa sentada, você consegue ler esse livro. Muito bom esse livro. Ele fala muito a respeito dessa questão, do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo também. Se algum irmão tiver alguma pergunta a fazer, fique à vontade. Senão nós encerramos aqui o nosso estudo de hoje. Não? Então vamos orar, encerrando o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um, que venhamos a compreender as verdades bíblicas do Senhor. Se tiverem ainda alguma dúvida a respeito com relação a essas exceções, nós iremos, na quarta-feira que vem, tratar sobre elas. E aí talvez você vai dizer, mas lá está falando sobre batismo com o Espírito Santo, que eles falaram em línguas. Nós vamos falar então no próximo estudo um pouquinho mais sobre isso. E iremos compreender de fato por que exceções. Por que exceções, que o livro de Atos ele nos narra. Que Deus então abençoe a vida de cada um. Vamos orar ao nosso Deus encerrando assim o estudo de hoje.
Maravilhoso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos, ó Deus, porque o Senhor trata os nossos corações. Obrigado porque o Senhor também, quando nos chamou para o Senhor, convertendo assim o nosso coração, o Senhor nos batizou com o Espírito Santo e tem nos capacitado para a obra do Senhor que o Senhor coloca em nossas mãos aqui nesta terra, que é dar continuidade à obra que Cristo iniciou. Deus nos ajuda em nossas debilidades, em nossas fraquezas. Ó Pai, que o Senhor, ó Pai, fortaleça dia após dia cada um dos nossos amados irmãos. Que possamos viver de forma realmente digna do Evangelho a que fomos chamados, cheios do Teu Santo Espírito, fazendo aquilo que o Senhor requer de nós. Abençoe cada irmão que está aqui presente, aqueles que também estão assistindo através do YouTube, que o Senhor fortaleça e derrame da Tua graça sobre cada um. Aqueles que estão aqui presentes, que o Senhor também nos leve em segurança até os nossos lares. É que eu oro ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém.